Aqui estou de novo, como é habitual, nestas semanas, a propor-vos a partilha de títulos, de livros e de leituras que considero fundamentais para o nosso enriquecimento intelectual e para preenchermos também o cotidiano das nossas casas em tempo de confinamento, em que estamos tempo demais em casa, porque a rua é perigosa e o convívio na rua e nos locais onde nos encontramos para trabalhar e conversar também são sítios perigosos, porque o vírus pandémico ainda nos move cerco com as suas novas variantes que nos dão muito que pensar e suscitam a nossa legítima e natural inquietação. Começo por 2 volumes da obra poética de um grande criador poético, plástico, uma das figuras centrais da história do surrealismo em Portugal, com a organização de Isabel Meireles, Artur Cruzeiro Seixas, obra poética. Ele teria completado um centenário se tivesse vivido um pouco mais do que viveu, e foi uma das perdas que registámos no ano 2020, que foi um ano de mágoas, de sofrimento, de privação e de perda que caracterizou a nossa vida. São 2 volumes que vale a pena ter, ler e dar a ler, que nos revelam o universo singular, pessoalíssimo e único de um criador poético e das artes visuais que vale a pena conhecer e ter, e ler e reler, porque realmente é uma janela que se abre sobre o mundo da maravilha, da surpresa e do encantamento de descobrir formas de comunicação e de partilha únicas e inesquecíveis. Um outro livro que vale a pena ter e ler tem a chancela das edições 70. O autor é professor na Universidade de Nova Iorque, é autor de livros como Do Fascismo ao Populismo na História, colabora em vários meios de comunicação e neste livro, Breve História das Mentiras Fascistas, como já disse, das edições 70, Federico Finkelstein explica de que modo é que o fascismo utiliza a mentira e outras formas de deturpação e alteração perversa da realidade para nos confundir, para fazer com que a nossa cabeça seja um espaço de confronto e de distorção e dispersão dos valores e das realidades fundamentais, e a partir dessa distorção e dessa mentira que depois se vai dando também a subversão e a transformação perigosa e ameaçadora da própria realidade, de forma a fazer com que o Estado e a vida democrática sejam subvertidos por aqueles que são seus inimigos e querem destruí-lo. Chamada de atenção para um livro importante de uma escritora chamada Olga Tokarczuk, Prémio Nobel da Literatura, é uma polaca com um grande talento, e este livro, Viagens, é um dos grandes livros editados nos últimos 2, 3 anos. É um livro que vale a pena ter e ler, em que ela transforma o conceito de viagem e descoberta que a viagem proporciona. Este é um livro da editora Cavalo de Ferro, um livro que vale a pena ter e ler, porque nos revela o talento inovador e profundo e sério de uma grande escritora contemporânea que vive na Polónia e representa também um mundo político e cultural diferente do nosso que existe nesse país. Este livro de Viagens vai ser para muitos a descoberta de uma escritora à qual ficamos ligados, interessados nos novos livros que vão saindo da autoria dela. Chamada de atenção também com a chancela da Manuscrito para um livro de Paula Pinto Costa, Templários em Portugal, Homens de Religião e de Guerra. É um livro sobre uma realidade sobre a qual às vezes se fala precipitadamente e sem grande solidez de informação e de conhecimento. É um livro que nos ajuda a perceber a história que fomos e que marca em muitos aspectos o nosso imaginário e o nosso cotidiano quando falamos de história e da influência que a história tem na nossa vida e também na estruturação do pensamento coletivo. Um livro sobre os Templários em Portugal, com histórias, com lembranças, recordações e a articulação dessa narrativa com aspectos essenciais da nossa longa história coletiva com quase 9 séculos. A última chamada de atenção vai para um livro que se lê com gosto. É um livro com a chancela da editora Desassossego. É o Livro dos Humanos. Trata-se da realidade de uma breve história que o próprio título diz ou reivindica como sendo fascinante e divertida, de como chegados aqui. Adam Rutherford tem uma história que o habilita a contar esta história
com profundidade, com seriedade, com bom gosto e até com alegria. É um geneticista, escritor e apresentador de televisão na área da ciência. Estudou genética na Universidade de Londres e durante o seu doutoramento fez parte de uma equipa que identificou a primeira causa genética de uma forma de cegueira infantil. É um livro escrito com alegria, com bom gosto, com vivacidade, com empenho, com rigor de que a ciência se deve revestir e que deve caracterizar a ciência, e faz sentido encontrá-lo e lê-lo porque estamos a viver um período em que a ciência afirmou e reafirmou o seu papel fundamental na nossa vida cotidiana, na nossa vida coletiva, na nossa sociedade, estando a contribuir com a descoberta de várias vacinas em vários países e continentes para podermos combater a pandemia que tanto nos ameaçou e ameaça. E este livro, que nos fala da história dos humanos de uma forma criativa, por vezes divertida e engenhosa, vale a pena ter e ler para sabermos melhor quem somos, o que fomos, o que fazemos e o que faremos, sendo aquilo que somos, em coerência com a nossa evolução genética. Um livro a não perder.